Nessa sessão a gente vai falar um pouco do passo a passo de investir, de como abrir uma conta numa corretora, qual é o passo a passo para fazer uma primeira operação em opções, e o segundo é como a gente ter um mindset em dia para conseguir passar o dia a dia e não ficar sem dormir e ter grandes preocupações enquanto a gente opera no mercado de opções. E como funciona o mercado de opções? Na prática, para executar, ele é muito parecido com o mercado de ações. A gente precisa abrir uma conta numa corretora, as opções elas têm os códigos específicos, né, e a gente opera através de corretora, depositando dinheiro lá, e aí faz as operações de compra e venda. O processo é muito similar ao processo de compra e venda de uma ação. Tem algumas características que são um pouco diferentes, que é, por exemplo, assim, opções elas têm prazo de expiração, então toda terceira segunda-feira do mês as opções expiram, ou seja, a opção que tinha validade por um determinado período, ela acaba e deixa de ser negociada. Existem também diferentes tipos de exercício. O que é um exercício? Voltando para o exemplo da casa, que se eu tivesse comprado o direito de comprar uma casa por 500 mil durante um ano, né? Então o exercício é exatamente o final desse um ano, né? E aí tem dois tipos de opções, as opções europeias e as opções americanas. As opções americanas, elas são uma opção que nesse exemplo da casa, eu posso exercer ela a qualquer tempo durante um ano, né? Então eu posso, se chegou lá em 6 meses a casa está valendo 2 milhões, por exemplo, posso lá e chegar a exercer meu direito de comprar a casa por 500 mil e vender ela imediatamente por 2 milhões. Nas opções europeias, eu só posso exercer ela na data do exercício, né? Então eu só posso chegar lá quando chegar o final de um ano, eu vou lá e se a casa estiver valendo mais do que o valor que eu tinha planejado, eu vou poder exercer essa minha opção. Bom, então como é que faz para operar opções, né? A primeira coisa é abrir a conta numa corretora, que é muito simples, é basicamente enviar os documentos lá, escolher uma corretora. Existem corretoras que são ligadas a bancos e tem corretoras independentes, mas todas são ligadas à CVM. Então, se tiver alguma corretora um pouco menos conhecida e que tu tem interesse em investir, é só entrar no site da CVM, ver se essa corretora existe. Se ela existir, abre a conta lá. Depois de aberta a conta, tu vai fazer uma TED, vai transferir o valor para a corretora, e aí caindo o valor lá, a gente vai fazer a primeira operação com opções. E uma operação com opções, ela é relativamente simples. Basicamente, o que a gente precisa fazer é abrir a plataforma de negociação, que também é chamada de home broker, né, que lá é onde a gente compra e vende ações, e a gente também pode comprar e vender opções. E aí, basicamente, a gente vai digitar o código da opção, e aí vai aparecer o que se chama de livro de ofertas ou book de ofertas, que aparece a lista de vendedores e o preço que ela está sendo negociada. Então a gente vai escolher lá a quantidade de opções que eu quero negociar, que eu quero comprar ou vender, o preço e executar a operação. Depois de executada a operação, a gente vai verificar ela para ver se foi executada de uma forma correta. E isso é muito importante porque eu pessoalmente já cometi erros de operação onde eu tinha comprado mais opções do que eu gostaria ou não tinha vendido todas as opções que eu gostaria. Então essa fase de verificar as operações é super importante. E aí, para ver as operações, basta entrar no histórico de operações, que vai mostrar se a operação foi executada, se foi cancelada ou se aconteceu algum problema. E a gente vai conseguir ver assim, ó, comprei tantas opções por uma quantidade X de opções por um preço tal. Então eu multiplico aquela quantidade pelo preço e eu tenho o valor total que eu investi, tá?
Então, o operacional é basicamente esse. Onde negociar opções de ações, né? É muito fácil negociar a opção de ação. É o mesmo processo que para fazer a negociação de uma ação. É importante saber que não existe como fazer negociação de opções que não seja através de uma corretora certificada pela CVM, mas o processo é muito simples. Tu abre a conta numa corretora, depois de aberto, tu transfere o dinheiro para lá, escolhe qual opção comprar ou vender e basicamente executa a ordem de compra. Depois de comprar, tem algumas formas de se certificar. Primeiro que no próprio home broker vai ter no histórico de negociação lá que a ordem foi executada. Segundo, tu vai receber uma nota de corretagem, né? Normalmente vem por e-mail, também tem dentro das plataformas das corretoras que é possível verificar lá que a compra foi executada, quanto tu comprou, quanto foi o valor de corretagem, quanto ficou de ISS, emolumentos, enfim. E o terceiro, a própria B3, ela envia mensalmente um extrato, onde também é possível acompanhar as opções e ações que foram negociadas. Então existem essas três formas de acompanhar. Bom, onde é que ficam as listas de quais opções operar e como é que a gente procura isso, né? O melhor lugar para encontrar os códigos das opções no site da B3, né? Então, se entrar lá, tem um caminho que depois a gente vai colocar aqui para vocês, que vocês podem escolher qual ação vocês querem negociar e aí a partir disso vai aparecer todos os códigos de opções que são possíveis de negociar, volumes de negociação, preço, enfim. E existem outros sites que vocês podem acompanhar os preços das cotações e tudo mais. Mas assim, é basicamente, se tu pegar o código da opção e digitar no home broker, ele vai aparecer lá a opção sendo negociada da mesma forma como as ações são negociadas. É um processo super simples para acompanhar, não tem uma ciência muito grande nisso, não. O que é call e put? No mercado de opções existem opções de compra e opções de venda, né? Então, opções de compra elas são chamadas de call e opções de venda são chamadas de put. Mas o que é isso, né? Então, basicamente, funciona da seguinte forma: pensa numa casa que eu tenho um imóvel que eu sei que ele custa hoje 500 mil, mas eu acredito muito que ele vai se valorizar daqui a um ano, ele vai estar valendo 1 milhão. Então eu posso chegar lá e dar 5 mil reais para ter o direito de comprar a casa por 500 mil reais durante o período de um ano. Então isso é uma opção de compra, ou seja, isso é uma call. Eu estou comprando o direito de comprar alguma coisa no futuro. E a opção de venda, ou seja, a put, ela é como se fosse uma espécie de seguro, vamos pensar assim, né? Então, vamos supor que eu tenho uma casa de 500 mil e eu sei que existe um risco de construírem, de repente construir uma favela ou ter uma casa noturna do lado, acontecer alguma coisa que possa desvalorizar muito a minha casa. E eu posso fazer o seguinte, eu posso ir e comprar o direito de vender a minha casa por 500 mil reais durante o período de um ano. Então, se a minha casa vier a desvalorizar e a casa estiver valendo 250 mil, eu tenho o direito de vender ela por 500 mil porque eu paguei esse valor. Então, isso é como funciona uma call e como funciona uma put. Quando exercer as opções, né? Então, existem dois tipos de exercício. O exercício que se chama americano e o exercício de opções europeias, né? São dois tipos de opções. As opções americanas, elas, se a gente pensar no exemplo de eu comprar o direito de comprar uma casa por 500 mil reais, né? Durante um ano, eu tenho esse direito
ao longo de um ano inteiro. Então, a qualquer momento eu posso ir lá e falar assim, ó, eu quero exercer o meu direito de comprar a casa por R$500.000. No caso das opções europeias, eu tenho esse direito na data do vencimento, né? Então, se eu quiser antes da data de exercício executar o meu direito, eu não posso, né? Eu só posso, de fato, exercer na data do vencimento. Mas o que acontece? Isso é se eu quiser comprar a casa de fato, né? Então eu posso ter esse direito de comprar a casa, eu pago R$5.000 para ter o direito de comprar a casa por 500 mil e ela vai estar valendo, depois de um ano, 1 milhão, né? Naturalmente o meu direito também vai estar valendo mais. Então o que isso vai fazer? Com que eu não necessariamente precise ir lá e comprar a casa por R$500.000. Eu posso só vender o meu direito, vamos supor aí, por R$400.000, né? Então eu consigo negociar o direito de compra que eu tinha adquirido antes. Sobre negociar papéis sem liquidez, né? Primeiro que papéis sem liquidez é o seguinte, são opções que têm pouco volume de negociação entre compra e venda, né? Vamos supor, voltando para aquele exemplo da casa, né? Que eu tenho uma casa que eu quero, que ela custa R$500.000, eu sei que ela vai chegar a 1 milhão e eu quero comprar o direito de comprar a casa por 5 mil. Então eu queria pagar R$5.000 para o dono da casa para poder ter a garantia que eu vou comprar a casa por R$500.000. E a liquidez é o seguinte, é o interesse de compra e venda, né? Então vamos supor que se eu quisesse fazer isso, o vendedor não quisesse me oferecer essa condição, né? Ou se ele quisesse me oferecer, ele me oferecesse essa condição por R$7.000, né? Então eu não ia ter liquidez para comprar esse direito que eu quero, né? E isso acontece muito no mercado de opções, onde tem opções que são negociadas, né? Mas elas não têm interesse, não têm essa liquidez para ter comprador e vendedor fazendo ofertas constantes, né? Por isso é importante também, quando for operar opções, olhar se existe um volume de negociação grande dentro das opções, porque aí, por exemplo, a hora que tu quiser comprar esse direito, tu compra, e a hora que tu quiser se desfazer desse direito, tu vende ele facilmente, porque é um mercado, porque ali dentro vai ter liquidez, vai ter bastante interesse de compra e venda rolando. Ou olhar para uma coisa que se chama formador de mercado, que esses formador de mercado é o seguinte, são agentes que são contratados para darem liquidez, né? Então, assim, tem um banco que ele vai ficar com uma quantidade de ofertas na compra, uma quantidade de ofertas na venda, e se eu quiser sair ou entrar, eu tenho uma garantia que tem alguém lá para dar liquidez para minha operação. Então, essa é uma outra forma de ter liquidez no mercado. Mas se esse mercado não tiver liquidez, eu corro o risco, por exemplo, de comprar o direito e a hora que eu quiser me desfazer eu não ter interessados nisso. E aí eu não ter como me desfazer do direito, né? Ou da minha obrigação. Então aí eu vou ter que ir para o exercício, né? E o exercício é, no exemplo da casa, eu ter o direito de comprar a casa, eu ter que ir lá e de fato comprar a casa, ter que desembolsar R$500.000 e daí depois eu vender ela por 1 milhão, né? Como eu tinha falado no exemplo. Então essa é a importância de operar opções com liquidez. O outro ponto para investir em opções ou em qualquer outro tipo de negócio que os investidores mais bem-sucedidos têm sucesso, mais do que a técnica, é a mentalidade, né? É ter uma atitude positiva, ter um pensamento positivo com relação a
as ações ou a estratégia que eles estão tendo, o que a gente chama de cenário base. Muitas vezes o cenário não é bom, mas a forma como eles estão vendo a estratégia deles e como eles estão projetando que aquela estratégia vai se comportar normalmente é uma forma positiva, mas não fora da realidade, que tem também um plano de saída. Então, operando no mercado de ações e de opções principalmente, a gente vai ganhar muitas vezes e vai perder também. E tem um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que fala que para cada vez, psicologicamente, para cada vez que a gente perde, a gente precisaria ganhar 3 vezes. Então, perder é muito mais dolorido do que ganhar, mesmo que a gente ganhe a mesma quantidade do que perdeu. Então, no mercado de opções é muito importante a gente ser humilde perante a incerteza. A gente não sabe se, quando a gente está entrando numa operação, se ela vai dar certo ou vai dar errado, mas é importante a gente ter sempre esse mindset em dia, né? Sempre saber que as coisas são incertas e procurar, quando ganhar, não ficar muito eufórico e quando perder, não ficar muito triste. Tentar sempre ter um foco na estratégia de longo prazo e numa consistência, né? Porque o mais importante nessa estratégia, nas estratégias e operações, principalmente com opções, é se manter vivo, né? Tem uma frase do pessoal mais antigo que opera com opções, que fala assim: quem opera opções é cemitério de malandro, né? Que tem muita gente que pensa que vai ganhar muito dinheiro, que vai ficar rico com opções. Realmente tem alguns casos raros que acontecem, mas o objetivo com opções é tentar melhorar a performance da carteira como um todo. E também lembrando que nunca colocar um percentual muito grande da carteira, tentar trabalhar com um percentual aí de 5%, no máximo 10%, mas de preferência 5% do patrimônio total aplicado em opções.